Olá! Neste vídeo vamos fazer exercícios relacionando os ângulos escritos em graus ou em radianos. O que é que nós temos que saber? Que π radianos corresponde a 180 graus. Então como é que nós sabemos quantos radianos correspondem a 270 graus? Fácil. Aplicamos uma regra de 3 simples. π radianos corresponde a 180 graus, assim como 270 corresponde a x. Como é que fazemos? Fazemos π vezes 270 a dividir por 180. O truque é ignorar o π e fazer apenas 270 a dividir por 180, que daria 1,5 ou 3 meios. Depois no fim colocam o π. Repito, fazem apenas a conta com os números e depois no fim colocam o π. No seguinte caso é exatamente a mesma coisa. π radianos corresponde a 180 graus. 135 graus há de ser x. Então fica π vezes 135 a dividir por 180. Na calculadora podem mesmo escrever 135, o botão ABC, 180, que vos daria 3 quartos. Então sabem que isto é simplesmente 3 quartos de π radianos. Repito, para converter graus em radianos tenho que usar a razão π radianos corresponde a 180 graus. E para converter radianos em graus, exatamente pela mesma forma. Portanto, se π radianos corresponde a 180 graus, π sobre 8 radianos há de ser x. Ou seja, π sobre 8 vezes 180 a dividir por π. Na prática é só fazer 1/8 vezes 180, que dá 22,5 graus. Aqui exatamente o mesmo, π radianos corresponde a 180 graus, 2/3 de π corresponde a x. Portanto fica 2/3 de π vezes 180 sobre π. O problema é que o π corta. Portanto, na prática, só tenho que fazer 2/3 vezes 180, que neste caso dá 120 graus. Repito, para passar de radianos para graus e de graus para radianos, usamos a relação π radianos corresponde a 180 graus. E depois é simplesmente aplicar a regra de 3 simples. No caso de converter graus para radianos, se quiserem, podem apenas multiplicar por 180. Ignoram o π e multiplicam por 180. Outro exercício. Indica o quadrante a que pertence cada um dos seguintes ângulos. Como é que se definem os quadrantes? Vocês têm no formulário primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. Ou seja, aqui é 0, 90, 180 e 270. Repito, o primeiro quadrante vai de 0 a 90. O segundo quadrante já vai de 90 a 180. O terceiro quadrante já irá de 180 a 270. E o quarto quadrante de 270 até 360. Então, mas como é que nós descobrimos em que quadrante estamos? Bem, pensemos, 415 graus é maior que 360, mas não é muito maior. Portanto, eu posso, a 415 graus, tirar uma volta. Se tirar uma volta, isto dá 55 graus. Bem, já temos, porque o 55 graus pertence ao primeiro quadrante. Repito, quando o número é pequeno, está próximo de 360, eu posso tirar voltas. O problema é quando temos números grandes, por exemplo, 2025. Aí nós temos que saber quantas voltas temos. Portanto, começamos por pegar no 2025 e dividir por 360. Descobrimos que é 5,625. O que é que isto quer dizer? Que 2025 graus são 5 voltas mais qualquer coisa. E nós temos que saber o que é essa coisa, essa qualquer coisa a mais, para saber em que quadrante está. Portanto, agora resta-nos ao ângulo todo tirar 5 voltas. Repito, temos que sempre olhar para a parte inteira. E depois é esse que vamos tirar. Indo à máquina, isto dá 225 graus. 25. 225 graus está no terceiro quadrante.
Repito, 225 graus é o resultado desta operação. Pertence ao terceiro quadrante. 1200, exatamente a mesma coisa. Vamos dividir por 360 para perceber quantas voltas temos. Dá 3 voltas e qualquer coisa. E depois simplesmente fazemos 1200 menos 360 vezes 3 voltas. Olhamos sempre para a parte inteira e é essa parte que tiramos. Isto dá 120 graus. Então isto pertence a quadrante. Segundo. No caso do menos 440 é um bocadinho mais difícil porque é negativo. Pronto, em vez de tirar voltas, somamos. Somo-lhe uma volta. Dá menos 80. Mas se menos 80 se calhar continua a não saber o que é. Volto-lhe a somar. Isto dá 280 graus. E onde é que está o 280 graus? No quarto quadrante. Espero que tenham esclarecido. Bom estudo.